gente... Bom, pessoal, boa noite. Ó, a partir de agora, só para a gente ficar informado, a aula está sendo gravada, tá? Eu vou disponibilizar essa gravação para vocês depois, lá no link lá no AVA mesmo, na semana. O chat também fica gravado, é bem legal essa ferramenta, se vocês quiserem reassistir depois a nossa discussão, beleza? E reforçando, para esse momento ser útil, para essa gravação ser útil, eu preciso que vocês discutam comigo, né? Para ficar bem legal e vocês terem acesso a uma informação de qualidade. Só te respondendo aqui, Emerson, eu não tenho teu e-mail institucional. Se você acessar o perfil lá que eu mandei, deixa eu copiar aqui de novo, você consegue ver, você faz login com seus dados do C-Web aqui, ó, nesse site, e aí você consegue ver o teu e-mail, tá? Inclusive lá, dá para fazer um reboot da senha, né? Então, massa, povo. Essa semana a gente fala de estrutura, composição e modificações da superfície da Terra. E a primeira coisa que eu quero perguntar é, quando vocês leram esse tema lá, na semana, e quando vocês leram o material, vocês leram o que vocês acharam que iam ler mesmo, ou vocês encontraram informações muito diferentes? O que vocês acharam das leituras essa semana? Assim, no ensino básico, tivemos uma base, né, de Pangeia e tudo mais, camadas da Terra, só que aqui está mais aprofundado, óbvio, e eu tive uma dificuldade que foi em relação, tinha muita química e muita física, pesada, e a gente vê bem superficialzinho, né, no ensino básico. Então essa foi a minha dificuldade. O que mais te surpreendeu durante as leituras, Gabriel, sem ser a dificuldade com química e física? Assim? Ou pode ser outra pessoa também, né? Porque para responder. Ajuda o professor aí, gente. O que chamou mais a atenção de vocês? Que informação ficou mais em evidência? Ajuda o professor. Bora, 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 todo mundo. Eu acho que meu áudio vai cortando um pouquinho, que a minha conexão tá muito ruim. Mas no texto, o que, assim, como o Gabriel disse, o ensino básico é bem resumido e no texto coisas novas e foi tipo uma revisão do que nós já tivemos, só que acrescentando coisas novas e complexas. Tipo, algumas palavras eram mais distantes que a gente tinha visto no passado. E só isso que dificultou um pouco. Como o Gabriel disse, a física e aqui também, mas a partir da nomenclatura das palavras, só isso. Mas vamos sair desse ponto de vista do que dificultou, gente. O que chamou a atenção de vocês? O que vocês gostaram de ler? O que vocês acharam legal? O que foi uma informação surpreendente? Aí o Dalton está falando, né? A área de pesquisa dedicada aos estudos meteoritos. Vamos puxar um gancho daí, gente. Por que é importante, para a gente entender a história da Terra, a gente estudar meteorito, que teoricamente vem de fora da Terra? Eu acho que é porque através deles tem informações valiosas, né, sobre a origem e a evolução do sistema solar. Então, deixa eu contar uma história para vocês, aproveitando esse gancho. A estrutura da Terra, ela sempre foi uma incógnita muito grande. E assim como a gente discutia semana passada, né, a respeito das grandes perguntas que as pessoas sempre se fizeram, a forma como o nosso planeta se organizou também sempre foi uma delas. Então, vocês conseguem imaginar como que eram as primeiras explicações sobre a estrutura da Terra?
que será que o povo falava? Como que o povo falava que era? Ou então, o que gerava, né, essa organização? Quem chuta? Qual que era a explicação, gente, que o pessoal lá na antiguidade dava para a estrutura da Terra? Ou deuses, né, Alec? Lá no passado era muito comum mas o magma, pastor, você já pulou aqui para o século XX, Eliane, né? Quando o pessoal via o magma, na verdade, eles não sabiam o que era aquilo, né? Não sabiam qual era aquele material. Então, as nossas explicações da estrutura da Terra, elas começam como quase todas as nossas explicações, com explicações metafísicas, né? De imaginar que algum poder superior estava lá construindo essas estruturas. Então, se a gente pega os gregos, por exemplo, né? Falavam que lá no interior da Terra ficavam as forjas do deus Hefesto, né, que era o ferreiro dos deuses, fazia todas as armas, e aí tinha que ser muito quente para poder fazer as armas dos deuses, pensando nos vulcões, as erupções vulcânicas, né? E isso era quando ou o Hefesto se irritava, ou quando existia uma intensidade muito grande de uso dessas forjas. A gente pode passar aí pelas explicações cristãs a respeito do inferno mesmo, né, um lugar embaixo da terra, cheio de calor e tudo mais. E essas coisas, elas duram um tempo, assim, né, até a gente entender o que começa a acontecer. E essa compreensão nossa vai começar a se construir no sentido científico ali em torno do século XVI, quando alguém faz uma experiência, né, um cara chamado Cavendish, vou escrever o nome dele aqui para vocês, ó, Cavendish, e ele faz uma experiência que ele consegue determinar a constante gravitacional. Aí todo mundo fala, mas professor, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Como que esse cara que estava trabalhando com gravidade começou a falar de estrutura da Terra? O que tem a ver uma coisa com a outra? Vocês conseguem imaginar, gente? Alguém chuta? O que tem a ver a gravidade com a estrutura da Terra? Que chute vocês dariam? Eu acho que tem tudo a ver, professor, porque assim, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo que eu estou pensando. A gravidade não é o que nos mantém no chão, né? Isso, uma força que atrai a gente para essa massa maior. Isso mesmo, eu acho que tem tudo a ver. Olha só, quando o Cavendish conseguiu... vai, gostei. Eu não sei se é daquela parte que fala que o decaimento radioativo e a construção gravitacional, que quando aumentou a temperatura, reorganizou o material e separou a parte mais densa como o núcleo e partes mais leves como a crosta e o manto. Essa informação tá certa, Júlia, mas ela ainda não se encaixa nesse pedaço da história. Ela vai aparecer um pouquinho para frente. Tá bom. E, Gabriel, o que ia chutar? Era mais ou menos isso também. Olha o trupé, gente. Quando o Cavendish descobriu a constante gravitacional, o pessoal conseguiu estimar a massa da Terra. A partir dessa estimação da massa da Terra, o povo falou assim, bom, agora a gente consegue calcular a densidade, que a densidade é massa sobre volume, né? E aí eles já tinham a circunferência da Terra, já tinha sido estimado lá no tempo dos gregos antigos, e aí eles calcularam a densidade da Terra. E descobriram que a densidade da Terra era mais ou menos 5,5 gramas por centímetro cúbico. Estou escrevendo para vocês aí. Então é como se a gente pensasse no planeta como um todo, né, a densidade do planeta Terra, a gente tem cerca de 5,5 gramas por centímetro cúbico. E aí que começou uma coisa estranha. Por quê? A maioria das rochas que a gente encontrava na superfície tinham densidade próxima de 3, quase nunca ultrapassando 5. E aí, gente? Como que pode o planeta ter uma densidade de 5,5 gramas se as rochas que estão na superfície têm no máximo 5 gramas de densidade? O que podia resolver esse enigma? Presença de minerais abaixo do solo, mas mais especificamente, olha, que de minerais mais densos, não é?
de minerais mais pesados. Então o pessoal começou a entender o quê? Bom, às vezes esse material mais denso não está aqui na crosta, mas ele está abaixo dela. E é por isso que a gente pode ter uma densidade global mais alta, porque o que está exposto é o que é menos denso, e essas coisas mais densas estariam no interior da Terra, né? Que depois o pessoal vai entender com essa explicação que a Júlia deu para a gente aí, que foi na hora de reorganizar, né? As coisas mais densas ficaram no centro por conta da gravidade, e por fora a gente teria coisas menos densas, como o Dalton está falando aí. Nas outras camadas estariam outras substâncias. E a partir daí começa essa ideia de que a Terra era estruturada por camadas. Então hoje, se a gente vai pensar, dá para usar aqui uma frase do Shrek. Todo mundo assistiu Shrek, gente? Shrek 1. Quem nunca assistiu Shrek, que atire a primeira pedra aí. Quando o Shrek vai explicar para o burro como são os ogros, alguém lembra qual a analogia que ele faz? Como que ele fala? Olha, burro, os ogros são como? As camadas da cebola. Cebolas, né? E aí o burro ainda pergunta, porque eles fedem? Aí ele fala, não, porque eles têm camadas. E a Terra é uma cebolona, certo? A Terra vai ter camadas organizadas com materiais diferentes em cada uma das camadas. Não necessariamente diferentes na composição, mas diferentes na quantidade. É isso aí, neném. Diferentes na quantidade, certo? Então, aqui na Terra, obviamente, a gente não tem nenhum mineral, nenhum material químico que não existe em outra parte do universo, obviamente, e esses materiais vão se organizar na crosta ou na estrutura da Terra de formas diferentes. Sobre isso, o que vocês lembram mais ou menos? A Terra é uma cebola, exatamente, Alec. Ela tem camadas. Como é a pergunta mesmo, professor? Pensando aí nas camadas da Terra, Gabriel, o que vocês lembram sobre a composição dessas camadas, o que vocês leram? Eu lembro que na crosta era rico em silício e alumínio. Isso. Na região mais abaixo era silício e magnésio. E no núcleo, níquel e ferro. Isso. Então, ó, essas são as principais divisões que a gente tem que lembrar a respeito da quantidade das coisas que constituem a Terra, tá? De minerais. Então, na crosta, nós vamos ter duas camadas principais. Uma que a gente chama de cial, que é a mais exterior, que vai ser composta principalmente pelo quê, gente? Vendo esse nome aí. E pelo que o Gabriel acabou de falar. Sal? Silício e alumínio. Silício e alumínio, tá? São aí as iniciais de cada um desses elementos químicos. E uma camada que é um pouquinho mais embaixo, que a gente chama de cima, que é constituída por Silício e magnésio. Silício e magnésio, tá? É só isso que constitui a Terra, gente? Claro que não, né? Tem muitos outros minerais que vão estar envolvidos na construção das rochas, desse lugar que a gente pisa, mas esses são os principais em maior quantidade. E quando a gente vai se aprofundando, a gente vai tendo um aumento de ferro, e lá no núcleo a gente vai ter o chamado NiF, né? Um núcleo de níquel e ferro. Mas a gente sabe mais ou menos a composição principal dessas camadas, mas a gente ainda não falou delas em si. Quais são as camadas da Terra, gente, as principais? Se a gente cortasse a cebola da Terra ao meio, que camadas a gente conseguiria ver? Qual é a primeira camada? Que a gente pisa, constrói as coisas. Seria a litosfera? A litosfera Seria é a camada todo de minerais conjunto, e... né? Isso. O Emerson mandou, né? O crosta, manto, núcleo externo líquido e núcleo interno, né? Sólido, tá? Então a gente tem basicamente 4 grandes camadas que podem ser subdivididas ainda. Por exemplo, a crosta é a primeira, pode ser dividida entre cial e cima, na parte, né, mais externa cial, na parte mais interna da crosta cima. O manto pode ser dividido em 2, basicamente, né? O manto litosférico, que está em contato com a crosta, e a astenosfera, que está um pouquinho para baixo. E o núcleo externo líquido e o núcleo interno sólido. Então, essas são as principais camadas da Terra, tá bom? Agora, vamos começar a conversar um negócio. Como que vocês acham que as pessoas descobriram que existiam essas camadas? Será que o povo cavou um buraco e foi até o núcleo da Terra? Como vocês acham que foi?
Por ondas de rádio. Ondas de rádio, quem mais? Quem tem outra hipótese aí, além das ondas de rádio do Gabriel? Densidade, mas para ver densidade a gente teria que ter uma amostra dessa camada, não, Dalton? Que mais? Hipóteses. Gabriel, enquanto o pessoal vai pensando nas hipóteses, explica para mim mais ou menos como que seria essa sua ideia das ondas de rádio. Acho assim que, como a composição de cada camada é diferente, então as ondas elas responderiam de formas diferentes também. Basicamente isso. Massa. A explicação é essa, você só errou a onda. Eles usaram ondas sísmicas, né? Não necessariamente ondas de rádio, tá? Então, o que o pessoal começou a perceber? Que quando a Terra tinha suas atividades, né, interiores, as atividades sísmicas, os terremotos, ela emitia dois tipos principais de onda. Um desses tipos de onda conseguia ultrapassar sólidos e líquidos. E outro só conseguia ultrapassar sólidos, pela característica dessas ondas. E aí, o que o pessoal começou a ter a ideia genial? Vamos apontar essas ondas para a Terra e vamos ver como elas se comportam, né? Então, uma onda ia lá, voltava, aí o pessoal começava a falar, poxa, ó, se eu mando a onda que só passa por sólido, ela volta mais rápido do que a onda que passa por sólido e líquido. Então, provavelmente, embaixo de uma camada sólida tem uma camada um pouquinho mais líquida. E eles foram fazendo várias experiências, encontrando o que eles chamavam de descontinuidades, que são justamente essas quebras entre as camadas, e definindo que existiam diversas camadas na Terra, principalmente pela diferença aí de estado físico, né, de sólido para líquido, e aí que eles começaram a postular algumas coisas interessantes. Então, por exemplo, qual que é o estado físico da crosta, gente, quando a gente olha a crosta terrestre? Ela é sólida, ela é líquida ou ela é gasosa? Sólida. Sólida, né? Nisso todo mundo concorda. Massa. Vocês viram alguma coisa a respeito disso sobre o manto? Leram algo sobre o estado físico, do estado da matéria no manto? Que eu lembro, nunca na vida, olha, que nem lá no ensino básico, nada, nada, nada. Pastoso. Ah, Carol, explica pra gente aí, pastoso como? Professor, pastoso próximo a líquido, mas não tão líquido assim. Peraí, filho. Eu não sei explicar direito. Assim, não tão líquido, mas também não tão sólido, aquele meio termo. Uma das... muito bom, Alec, obrigado, né? Carol deve estar sabendo bem como essa consistência, né, Carol? Muito. Então, o que o pessoal começou a ver? Poxa, o magma, a Eliane tinha falado lá no começo, né, o magma é pastoso, e ele vem do subsolo, ele vem debaixo da terra. E eles também começaram a perceber que quanto mais você cavava, quanto mais a gente cavava buracos na terra, mais quente ficava. Então, o que eles começaram a imaginar? É possível que no interior da terra a gente vá tendo uma consistência mais pastosa, mais líquida da rocha, justamente porque a temperatura vai aumentando e essa rocha vai ficando num formato liquefeito, como é o magma, né, que é pastoso também. Se a gente vê aqueles vídeos no YouTube de explosão vulcânica, né, erupção vulcânica, a gente vê que o magma desce pastoso. Ô, professor, Oi. Então é onde tem a ver com relação que no início era uma partícula e que ela era quente e que com o passar do tempo ela foi se expandindo, se esfriando, e aí isso explica porque quanto mais se adentra, mais líquido ele fica, por não ter esse resfriamento na parte interna. Então, na verdade, você está juntando duas coisas em uma só aí, Carol.
O que você começou a explicar é a teoria do Big Bang de organização do universo, né? Eu tinha uma partícula só que concentrava toda a massa do universo, e em algum momento ela se expandiu, formando o universo que a gente conhece. E nessa expansão eu tive o resfriamento. A Terra está dentro desse processo aí. Ela fazia parte dessa massa que estava toda grudada lá e que se expande, e com o passar do tempo a Terra também teve que se resfriar. O resfriamento criou essa camada mais sólida. A Júlia explicou para a gente no começo, né, que teve a separação de materiais menos densos e mais densos por conta da própria gravidade, atraindo o que era mais denso para o centro e deixando o que era menos denso na parte externa. E lá, na verdade, vai ter mais a ver com a relação de temperatura e pressão, tá? A gente sabe que essas duas coisas é que vão organizar o estado da matéria, tanto a temperatura como a pressão. Por isso que a gente consegue usar a panela de pressão para cozinhar as coisas mais rápido, né? Porque não muda tanto a temperatura, mas a pressão faz com que a matéria mude de organização. Então, à medida que a gente vai entrando no interior da Terra, acontecem duas coisas. Vamos chegar lá, Gabriel, pergunta massa. Pensa você aí, tá? Você deitou em sua cama, beleza? Num dia de frio aqui em Penedo, que eu não sei qual é, mas vocês sabem. E aí você coloca lá a primeira cobertinha. Esquenta um pouquinho, não é? À medida que vocês vão colocando mais cobertas em cima, ainda não foi suficiente. Vai esquentando mais. Mas essas cobertas também vão ficando mais pesadas, não é? Que está colocando mais massa em cima de você. Então, lá no meio, vai ter um processo causado tanto por temperatura quanto por pressão. Claro que não nesse nível, né? Porque esse nível é muito pequenininho. Mas pensando na Terra, com todas as suas camadas de coberta, lá no centro eu vou ter efeito tanto da temperatura quanto da pressão, porque tudo que está sobre alta pressão aumenta de temperatura. Lembro da semana passada, da gente apertando as mãos assim? E esse aumento de temperatura vai fazer com que a matéria no interior da Terra mude de estado, passando por um estado um pouquinho mais pastoso, como é o caso do magma, por exemplo. E eu fiquei muito feliz que ninguém respondeu assim, líquido, porque é um engano bastante comum quando a gente está falando do manto, que o pessoal já chute logo e diga, o manto é líquido, né? Só que não é bem líquido, é bem essa consistência que a Carol falou, pastoso, ele se torna uma rocha plástica, moldável, como se fosse uma massinha, né? E aí, ao longo do tempo, é possível que a crosta se desloque em cima dessa massinha, e a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas aí o Gabriel faz uma pergunta extremamente legal, de que é por isso que o núcleo é sólido. Qual que seria a resposta aí, Gabriel? O que faz o núcleo ser sólido? Porque se a gente for pensar em temperaturas muito altas, era para tudo ser líquido, né? Mas o que faz o núcleo ser sólido? Eu acho que como ele tem grande concentração de ferro e juntamente com a pressão, empurrando tudo para o centro, acho que tem a ver. Só não sei explicar muito bem. Mas é exatamente isso. O que faz o núcleo ser sólido é a alta pressão que está lá. Porque imagine, se você pegar um tantão de líquido que está solto, se você for pressionando, 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 ele vai ficar sólido em algum momento. Né? Então, mesmo que a temperatura esteja altíssima, mas é porque você está empurrando tanto as partículas para um lugar só que não vai ter outro estado para essa matéria estar. Então, a gente tem uma grande energia ali, porque está muito quente, e ao mesmo tempo temos um núcleo mais sólido. À medida que eu vou chegando para fora, ele fica um pouquinho mais líquido, porque é quente, mas com menor pressão. À medida que eu chego mais para fora, a pressão diminui, mas a temperatura também. Então, eu tenho um magma pastoso e a crosta sólida de fora. Tá? Então, a gente pode fazer analogia nossa, como se a gente fosse, além de uma cebola, uma jabuticabona. Né? A parte de fora sólida, bem fininha, a maior parte, o manto, que seria aquela parte viscosa da jabuticaba aí, e uma sementona lá no meio, o núcleo sólido com o núcleozinho líquido no exterior. Tudo bem até aqui? Massa. Uhum. Massa, obrigado, Alec. Alguém tem alguma dúvida até esse momento? Não? Beleza. Agora a gente começa a falar de algumas particularidades, né? Por exemplo, a crosta, ela é mais grossa na parte fora do mar e bem fininha lá no mar. Ela tem uma espessura menor, né? Por isso que a gente observa erupções vulcânicas marítimas mais frequentes. E com isso,
essas observações em diferentes lugares, com diferentes erupções vulcânicas, o pessoal foi entendendo que possivelmente a Terra não tinha uma camada contínua igual é a jabuticaba. Aí vem a principal diferença. Que a jabuticaba é uma casquinha só, né? Que cobre lá a jabuticaba toda. Já ouviram falar de lugares, por exemplo, como o Círculo de Fogo do Pacífico? Já ouviram esse termo? Conta pra nós aí, Ale, o que você ouviu falar disso? Se não me engano, são meio que formações rochosas, em voltas de um círculo. Eu esqueci o cara que ia falar agora. Eu ouvi uma voz aqui de fora. Meu Deus. Calma, deixa eu me concentrar aqui. Bora lá. Quer ajuda? Fui buscar aqui ajuda. Pra não falar besteira também. A manifestação, que seria do evento, com zonas de estabilidade sísmica. Era isso que eu tava querendo, a cabeça não tava processando tudo. É como se fosse assim, nas zonas, eu acho que é isso, nas zonas de contato das placas tectônicas, acontecem esses eventos. Isso seria mais ou menos isso. E esse Círculo do Pacífico é bem no centro de duas placas tectônicas. Aí você vê, né? Eu tô indo com milho, olha que tá voltando com cuscuz. Que eu ia chegar na placa tectônica ainda, ele já me adiantou aqui e estragou minha surpresa. Então, o que acontece? O pessoal observou que em algumas áreas da crosta a gente tinha uma quantidade de atividades sísmicas, de terremoto, vulcânicas muito maiores. É o exemplo aí do Círculo de Fogo do Pacífico. Pega ali a costa da Argentina, um pedacinho do Japão, um tantão de explosão vulcânica, e o pessoal começou a se perguntar, por que tem área que tem tanta explosão vulcânica e tem área que não tem nenhuma? Tipo o meio do Brasil, né? Logo o meio dos Estados Unidos. E aí começou essa ideia de que a crosta era toda fragmentada, nesses grandes pedaços de terra, chamados de placas tectônicas, não é isso? Placa tectônica todo mundo já ouviu falar, certo? Beleza. E aí que o negócio começou a pegar fogo, gente. Por quê? Porque aí quando a gente pensou, então tá, a gente tem as placas tectônicas, que são sólidas, estão aí na crosta terrestre, e tem uma parte embaixo que é líquida, que está pastosa, né, que ao longo do tempo geológico pode permitir movimentação, que é o manto. Então, o que o pessoal já achou? Quando eu coloco, gente, pensa aí, pensa numa piscina. Se você bota lá uma pranchinha de isopor em cima, ela sólida, piscina líquida, o que acontece com ela? Ela fica na parte mais superficial. E, além disso, ela se move. Ela tem a possibilidade de se mover, né? Então, o pessoal falou, então, acho que isso aí aconteceu. A Terra tem essas placas de constituição rochosa na crosta, que estão sobre uma outra matéria que é um pouquinho mais líquida, mais pastosa, então elas têm possibilidade de se movimentar. Óbvio que no começo todo mundo falou assim, não, nada a ver, que ideia louca é essa? Mas surgiram algumas evidências que permitiam chegar nessa conclusão. E o primeiro a pensar nisso foi um cara chamado Suess. Vou escrever para vocês aqui, Fica a dica que esses termos que eu estou escrevendo aqui não é só por curiosidades, não, tá, gente? Não estamos num documentário da National Geographic, viu? Google depois aí. O que ele pensou? Se vocês olhassem, gente, um mapa lá, o mapa mundi, lembra aí na cabeça de vocês o mapa mundi. Qual seria a primeira evidência que vocês dariam para dizer que algumas partes da crosta já estiveram em posições diferentes do que elas estão hoje? É que tem algumas partes que parecem se encaixar. Exatamente. Se você puder analisar até naqueles globos, que fica mais fácil, quando você roda bem rapidinho, dá aquela impressão de encaixe. Então ele começou a ver que as costas de alguns lugares, como da América do Sul e da África, por exemplo, tinham muita compatibilidade, né? Elas se encaixavam
de alguma forma. Ele falou, olha aí, isso aí teve junto em algum momento. Então, esse cara foi um dos primeiros a falar, esse termo aqui, ó, parece um quebra-cabeça, né, Eliane? Exato. Já ouviram falar desse termo? Gondwana? Tem lá num dos PDFs. Gondwana e... esqueci o nome agora. Laura, Com L. Com L. A Laura, a Gabriel falou aí. Isso aí. Então, o que acontece? Começaram a se postular, né, a ideia de existirem esses supercontinentes que, ao longo do tempo, se fragmentaram e formaram a crosta como a gente conhece nos dias atuais. Até aí tudo bem, a ideia é genial, né, gente? Mas qual seria a força responsável por essa abertura? O que vocês acham que os cientistas começaram a dar como resposta? O que teria feito os continentes se separarem? eu vi que esse Alfred ele falou com o pessoal e o pessoal começou a rir, porque ele disse que tudo era junto lá, e como eles perguntaram como se separaram. Só que aí ele foi atrás de respostas, né? Ele viu que tinha espécies fósseis, tanto na África quanto no continente ou América do Sul. Então ele começou a criar hipóteses. E aí eu lembro também que ele voltou, ele falou de clima também, do clima, como se comportava e tudo. Só que aí ele não atendia as necessidades das pessoas, que eram como eles se separaram. Isso. E aí, quando ele começou a pesquisar, ele morreu. E só 20 anos depois, duas pessoas continuaram o trabalho dele, que deram como eu esqueci, a teoria das placas tectônicas. Foi aí que eles explicaram o que Alfred não explicou. Isso. Esse Alfred que o Gabriel está falando aí, gente, esse cara aqui é o Alfred Wegener, que se interessou bastante pelas ideias do SUS e começou a propor que realmente isso estava junto, e ele foi adicionando evidências, né? Porque a evidência do SUS era só o desenho dos continentes, mas podia ser uma grande coincidência, né? O Wegener conseguiu incluir evidências de espécies fósseis, as mesmas espécies fósseis que estavam na América do Sul, também estavam na África, também estavam na Austrália. Então, como que isso teria acontecido se os continentes não estivessem juntos, né? É muito distante para que elas tivessem se dispersado tão longamente assim. Ele ainda usou evidências também geológicas, tá, pessoal? Existem algumas marcas que são muito comuns no solo quando esse solo é congelado. As geleiras, né, se movem sobre o solo e vão deixando ranhuras. Elas riscam o solo. E esse tipo de marca também existia na América do Sul, na África, na Austrália, sugerindo que em algum momento tudo isso ficou congelado. Agora, nessa posição que o Brasil está hoje, por exemplo, vocês imaginam alguma possibilidade de ter uma geleira aí de 300 metros de altura que gera esse tipo de marca no chão? Não, né? Nem sonho. Nem sonho. E que foi o que o Wegener falou. Falou, não tem condição, essas coisas estavam em uma outra posição em algum momento. Só que o que faltava para o Wegener foi exatamente o que o Gabriel levantou, o mecanismo, e ele nunca conseguiu explicar. Isso começa a se esclarecer, gente, lá na Segunda Guerra Mundial, tá? Eu acho que nenhuma guerra tem lado positivo, mas uma coisa interessante que acontece nas guerras é o desenvolvimento tecnológico, né? A gente fica tentando achar jeito de matar as pessoas e às vezes a tecnologia sai para algum sistema útil, que foi nesse esquema. Então, a gente tem um cara chamado Hess, que trabalhava no exército, e eles começam a fazer um processo de mapeamento do fundo do oceano, tá? Mapeando lá o oceano, eles encontram uma cordilheira de montanhas enormes, separando o Brasil, né, a América Latina, da África. Uma cordilheira enorme, enorme, enorme de montanhas. E eles notam uma atividade muito grande ali, vulcânica, né, nessas montanhas todas. E esse mapeamento começa a ser, de certa forma, feito com mais afinco, e eles começam a perceber o quê? As rochas que estão nas montanhas são mais jovens do que as rochas à medida que você se afasta das montanhas, chegando até as costas dos continentes. E eles falam, opa, está acontecendo alguma coisa aqui. O que se propõe nesse momento tem lá a cordilheira de montanhas cheia de vulcão, né? Em algum momento esses vulcões explodem
e essa lava empurra um pouquinho tudo para fora, por isso que vai se afastando. Faz sentido? Sim, seria mais ou menos como se fosse um processo de erosão. Mais ou menos, porque na verdade a lava está criando, né, Alec? Ela está criando novo material, enquanto a erosão faz o contrário, né? Ela destrói material. E aí se propõe isso de primeira, né? Que o pessoal não leva muita fé, não. E as pesquisas continuam nesse sentido. Depois disso, outros pesquisadores descobrem as bandas magnéticas, e aí o que acontece? Alguém falou no comecinho aqui, acho que foi na aula passada, de campo magnético, não é? Quem tinha falado de campo magnético semana passada? Ou essa semana? Já me perdi. Não vamos lembrar, né? Então vejam aí, ó, coisas loucas da natureza. Como o manto está em movimento, e o núcleo líquido também, eles estão cheios de metais, né? O níquel, o ferro, vários outros. E a movimentação desses metais faz com que a gente tenha um campo magnético ao redor da Terra. De tempos em tempos, milhares e milhares de anos, esse campo magnético se inverte. Tá? Então a gente tem, hoje, onde é o polo norte, é o nosso polo negativo, o polo sul é o nosso polo positivo. Em alguns tempos isso troca. Né? O positivo vai para o norte, o negativo vai para o sul. Tá? Porque muda a orientação das correntes aí no magma. O que acontece? Enquanto o polo positivo está no norte e o negativo está no sul, os metais se organizam de um jeito quando a rocha se solidifica, depois da erupção vulcânica. Quando muda esse campo, elas se solidificam de outras formas, né? Em outras posições. E aí o que eles viram? Lá nessa cordilheira de montanhas, lá no centro, entre a África e a América do Sul, a gente ia começando achando bandas. Então, por exemplo, imagine que aqui no meizinho, onde está o lápis, é o topo das cadeias de montanhas, e cada um dos meus dedos é uma banda diferente, de cada um dos lados da cordilheira. Então, quando eu olhava essas bandas, elas tinham os materiais na mesma orientação. Quando eu olhava nessas, era na mesma orientação, porém ao contrário. As duas tinham a mesma orientação, ao contrário da primeira. Quando eu olhava essa, eu não sei a esticar só o anular, elas tinham a mesma orientação da primeira, diferente da segunda. Essas, a mesma da segunda, diferente da primeira. E o que eles perceberam? Que ia havendo uma alternância dos polos, e que isso mostrava efetivamente que aquilo estava se expandindo, porque as bandas eram duplicadas nos dois lados. E isso ajudou a fortalecer muito mais a teoria das placas tectônicas e da movimentação sobre o magma. Agora, o grande problema é, a Terra é cheia de placa. Até aí tudo bem. Lembra aquelas bolinhas que a gente montava quando era criança, que ela era cheia de pedacinhos, você tinha que encaixar o pedaço para ela ficar montadinha? Vocês brincaram disso? Ou é só da minha idade, eu tô falando com gente muito nova aqui? Tive um ciclo já. Hã? Já tive um ciclo era já. colorido e tal. Isso. Então, a Terra era mais ou menos isso, né? A gente podia pensar assim. Agora, se eu empurrasse uma pecinha, não tinha como, porque a outra estava lá já, não é isso? Então, a justificativa do pessoal era essa. Como que pode ser um tanto de peça, tudo lá, uma do lado da outra, porque se eu empurrar uma, ela vai ter que empurrar outra em outro lugar, e isso vai gerar uma reação em cadeia de todas essas placas. Não é isso? Bem recentemente, o que propuseram? Recentemente assim, né? No começo dos anos 80, final dos anos 70. Que essas placas poderiam estar em diferentes posições. Então, a gente tinha limites convergentes, que são os limites que as placas se aproximam, que é o caso, por exemplo, da placa aí, nossa, com a do Pacífico, por isso que tem os Andes, né, que elas estão se empurrando e os Andes estão subindo. Convergentes, convergem. Eu tinha as placas divergentes, que estão se separando, que seria o caso aí da placa da América do Sul e da África. E eu tinha uns limites que, na verdade, elas estão uma ao lado da outra, nem indo para cima, nem indo para fora. Essa aqui, vocês assistiram aquele filme A Falha de San Andreas? Que é um filme de um terremoto louquíssimo nos Estados Unidos, na Califórnia? Uhum.
que é justamente esse caso, né? Dá para a gente ver lá em San Andreas um espaço no chão que é justamente a falha entre as placas, né? E se ela se mover assim, acaba um pedação dos Estados Unidos. Só aí, no finalzinho do século passado, é que a gente foi fechar, de fato, a teoria das placas tectônicas e de como ela molda a superfície terrestre. Porque ela vai gerar esses movimentos que a gente chama de orogênese e epirogênese. Né? Então, a gente falou de composição, a gente falou de estrutura, e agora a gente vai falar de modificações das superfícies. Então, a superfície terrestre é modificada principalmente por dois processos. Um processo interno, que é esse causado pelos movimentos sísmicos, pelos terremotos, pelos vulcões, pela movimentação de placas, e movimentos externos, que o Alex citou aqui mais cedo, a famosa erosão, tá? Essas são as duas principais forças de modificação da superfície, que vão atuar de modos diferentes, em momentos e em tempos bem diferentes também. Porque você imagina, gente, os Andes não surgiram aí de um dia para o outro, né? Demorou um tempão para essas placas irem se chocando e erguendo a Cordilheira dos Andes. A erosão acontece em outro tempo. Falando de erosão, a gente tem lá no material tipos específicos de erosão, então quero que vocês, orogênese, tá? Movimentos internos. Tem lá tipos específicos de movimentos internos, então gostaria que vocês dessem uma focada nisso. E tem também a questão da erosão. Alguém pode definir erosão para mim? Com as próprias palavras, não necessariamente com as palavras que vocês viram no material. Então vamos lá. O Alec não definiu, mas já deu 3 categorias, que ajuda, né? A gente tem erosão química, física e biológica. A erosão é todo o processo de desgaste da crosta terrestre, advinda do que a gente chama de intemperismo, que é a ação das forças, da água, do vento, da vida, né, dos organismos sobre a estrutura da crosta, né? Então, a erosão vai ser o vento batendo e desgastando a rocha, a onda batendo e desgastando o costão rochoso, o recife de coral que já está morto, que não tem coral ainda, né? A árvore lançando raízes e quebrando rochas, quebrando aí as calçadas. Então, a gente tem 3 tipos diferentes de erosão. E, a princípio, a erosão parece uma coisa ruim, né? Tipo assim, meio tenso, destrói as coisas e tal. Mas qual que é a importância da erosão para a gente, pessoal? Por que a gente precisa da erosão? Vamos ser mais específicos, Alec. Desenvolve esse raciocínio seu. Vou tentar, que você pediu para mim ser mais específico do que aquilo. Porque, assim, a erosão ela tem vários fatores, por exemplo, a erosão pelo ar. Aquela questão da areia, que pode sair do deserto e vai circular e vai formar não vai formar novos outros desertos, mas vai formar talvez novas formações rochosas, vai retirar formações rochosas que são longas e vai transformá-las um tempo em formações mais curtas. Talvez seria isso. Pensando diretamente na nossa vida, a erosão funciona formando solo, gente. É a erosão que desgasta a crosta terrestre para a gente ter terra, ter solo de plantar. Ajuda a renovar o solo, né? Também, né? Ela vai tirar nutrientes das rochas. Vai tirar esse nutriente das rochas e fazer com que ele chegue e fique disponível para as plantas. Então, a erosão é um processo, como o Alec disse, de formação de outras estruturas, né? Então, vai ter a ver com transporte, vai ter a ver com formação de rocha sedimentar, e tudo isso a gente vai vendo ao longo do curso, tá? Só para a gente não pensar que os processos geológicos são só destrutivos ou ruins, né? Como a gente costuma enxergar, nossa, erupção vulcânica, poxa, é horrível, porque detona um tanto de coisa, mas ao mesmo tempo está formando solo novo, trazendo nutriente lá do fundo do planeta para fora. A gente vai ver um pouquinho disso na seção de rochas magmáticas. E eu quero que a gente tente aproximar um pouquinho da gente agora, a gente aproveitando esse finalzinho aqui, ó,
Para que o professor de ciência e biologia tem que saber essa ladainha, tudo que eu falei hoje, de organização da Terra, de tectônica de placas, de movimento da crosta? Para quê? Por que eu estou aqui enchendo o saco de vocês na sexta-feira, quase 8 horas da noite, pensando nisso? Eu acho que é. Eita, vai falar aí, Alex. Fala, Gabriel. Não, acho que se toda essa organização não fosse feita, não teria vida. E tu, Alec? Seria desse mesmo raciocínio do Gabriel. Porque tudo que ocorre com a Terra, ela, teoricamente, ela impacta com a vida de nós, seres humanos, em todas as escalas. E assim, nessa onda de negacionismo que a gente vem vivendo, saber um pouco mais sobre a Terra, saber cada vez mais que essa bexiga é redonda, nos faz querer também fazer com que essas novas gerações elas possam compreender o lado certo da ciência e evitar cair nessas ondas futuras, que muito provavelmente vai vir mais ondas dessa peste desse negacionismo aí, que vai, teoricamente, prejudicar nós, que estudamos bastante, para comprovar com dados científicos e vir um miserável e querer dizer, não, o bagulho é reto. Diga, Júlia. Eu acho que nós temos que explicar sobre evolução. E não dá para explicar sobre evolução sem falar sobre esses assuntos. Então, vocês foram construindo aí a Júlia veio e botou a cereja do sundae da ciência aí. É extremamente importante que a gente compreenda esses processos, porque em grandes tempos de escalas geológicas, esse processo é base para a gente compreender a evolução. Né? A movimentação dos continentes vai separar espécies, vai fazer com que existam grupos de espécies diferentes, vai fazer com que essas espécies se isolem, então vai ter tudo a ver com a separação dos grandes grupos dos organismos. Né? Inclusive, essa informação é extremamente usada pelo Darwin como embasamento para a teoria evolutiva. Então, se eu entendo que a Terra se movimenta, que a estrutura da Terra muda com o tempo, eu entendo automaticamente que a composição do solo pode mudar, o tipo de nutriente que está no lugar pode mudar, e isso tudo vai fazer com que espécies diferentes ocupem espaços diferentes no mundo. E, inclusive, me permite pensar ainda em outros processos, como o processo de extinção, né? Como que foi que as espécies acabaram no passado? O que envolveu? Teve a ver com o avanço do nível do mar? Sim, não? E como que a gente pode prever isso para as nossas situações, tá? Então, parece muito distante, mas, na verdade, é um conhecimento que vem coladinho aí, como a Júlia bem falou, com o conhecimento evolutivo. Então, entender a história do planeta é também entender a história da vida no planeta, que é a evolução em si, tá? Então, peço que vocês tenham bastante atenção a esses textos. Às vezes parece um pouco teórico demais, tem a física, tem a química, mas é extremamente importante para a gente embasar o nosso conhecimento sobre evolução, para quando a gente for explicar isso para os nossos alunos, nossas alunas, e para qualquer pessoa que queira se informar sobre isso. Tá bom? Sobre essa semana, gente, querem tirar mais alguma dúvida mais direta? Sobre o mapa mental, como é que ele vai ser construído? É necessário, Gabriel, que você vá ligando conceitos e processos. Então, a gente tem um conceito para a crosta, um conceito para o manto, um conceito para o níquel, como que isso tudo está relacionado, como que está relacionado à teoria das placas tectônicas, como que está relacionado à organização da crosta, mais ou menos nesse sentido. A atividade dessa semana, Carol. Ficou mais claro, Gabriel? Sim, sim. Então, você pode ir organizando esses grandes conceitos do tema, né? E relacionando eles às teorias que a gente está vendo, pode ligar com o que a gente já viu na aula passada, nesse sentido, tá? Vou reforçar com vocês, gente. Tentem agilizar a realização das atividades para poder liberar o material de semana que vem, beleza? Porque a aula flui mais, só abre quando conclui o outro, Eliane, exatamente, tá? Eu gostaria que vocês fizessem isso passo a passo, né? Justamente porque um conteúdo na geologia acaba dependendo do outro.
não tem formato específico para envio. Olha, que vai ser, em geral, um formato de imagem ou de PPT, né? Pode ser no Word também, se você quiser fazer à mão, tirar uma foto, tudo bem. O ABA está aceitando quase todos os tipos de arquivos. Se tiver algum problema para envio, só me avisar. Tá? Mas não tem formato específico, não. Podem construir como vocês acharem melhor. Beleza? E eu fico à disposição de vocês para a gente tirar dúvida, compartilhem dúvidas lá no fórum, é importante para todo mundo, tá? Qualquer dúvida, qualquer necessidade, estou lá para responder vocês. Beleza? E se não tiverem mais dúvidas, essa semana era isso. Eu aguardo vocês na sexta-feira que vem, com as leituras todas feitas, bem bonitinhos, para a gente debater sobre ciclo rochoso e tempo geológico. Boa noite para todas e todos. A gente se encontra. Obrigado vocês também pela participação.